E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus. Vamos falar agora então de nós, exatamente, do povo brasileiro. Então, lá desde o ensino infantil, vamos dizer assim, você ouve falar que nós somos fruto, de um encontro, de uma miscigenação entre o branco português, o índio, que é o nosso nativo, e o negro, que foi trazido aqui para essa terra. Justamente, essa associação, ela de fato ela é correta, ela não é errada, no entanto ela precisa ser um pouco melhorada. Por quê? Porque a gente precisa entender quais foram os processos históricos que de fato formataram esse povo que somos nós, o povo brasileiro. Primeiro, quando a gente fala do português, a gente tem que lembrar que não só portugueses vieram para cá, isso desde a primeira fase da colonização do Brasil. Por exemplo, você pode lembrar que o Nordeste brasileiro foi, por um período, ocupado por holandeses. Alguns deles, mesmo com a retirada da ocupação holandesa, alguns também permaneceram, deixaram filhos, e nisso também você tem elementos aí que vão compor a estrutura genética geral aí do Brasil. Você pode lembrar também que parte das cidades ou das regiões que compõem o nosso litoral, lá na primeira fase, especialmente na primeira fase da colonização, tiveram também invasões francesas, como aconteceu no Rio de Janeiro ou em São Luís do Maranhão, por exemplo. E nisso, é claro, você pode falar de uma ocupação, de um domínio português majoritário que se impôs, mas mesmo com esse domínio português, você tem um conjunto de outros europeus, população de etnias brancas, como a gente coloca assim, que vieram para essa terra e que de alguma maneira aí compuseram também o nosso povo brasileiro. Bom, de qualquer maneira, vamos pegar essa figura aí do português ou do branco colonizador junto com os indígenas. E então, aqui a gente já tem uma relação que é do colonizador com o colonizado. Uma relação que ela é de dominação e, portanto, ela não é pacífica. Lembra, por exemplo, o seguinte, quando você estuda história do Brasil, primeira fase da colonização, você vai prestar atenção num detalhe. Nas naus portuguesas que vinham para cá, vinham mulheres? Muito provavelmente não. Ou se vinham muito poucas. De fato, a maior parte dos marinheiros que aqui chegavam, eles tomavam as índias como suas esposas. E daí que você já tem a construção, então, de uma população que desde o início lá da colonização, ela já se caracteriza pela mestiçagem. Então, uma característica muito forte na formação do povo brasileiro é o mestiço do branco com o índio, depois o mestiço do branco com o negro, e aí você tem então o processo de miscigenação, ou seja, misturas genéticas que vão constituindo esse povo que somos nós. A gente tem também mais um fator importante, que é a figura do negro. E o negro, que foi trazido escravizado para cá, ele é fruto de uma transferência de população, que é uma transferência forçada. Bom, e daí? E daí que nisso você já tem um elemento genético totalmente diferenciado que não envolve nem a particularidade do povo que era nativo da terra, nem a intenção do colonizador. Aliás, remete à intenção do colonizador no sentido de trazer uma mão de obra barata que esteja ligado ao processo da ocupação, que foi uma colonização de exploração. E logo era também necessário a exploração da mão de obra. Agora, é importante caracterizar que essa população negra que veio para cá, ela foi compondo uma grande maioria dentre as regiões ocupadas, a ponto de, em alguns momentos da história, termos percentuais, como o que ocorreu no estado da Bahia, no período colonial, onde se havia 5% de população branca na faixa litorânea e próximo de 95% de população de origem negra escrava. Então, só para a gente entender a quantidade de negros que foi trazido para cá, também num processo
forçado, processo violento e um processo que parte da imposição cultural europeia. Essa imposição cultural, a gente tem que lembrar também que ela está muito associada às intenções do processo colonizador. Então, quando a gente pensa o processo da colonização da América, isso não só em Portugal, mas as intenções espanholas e depois francesas e inglesas, mas principalmente aqui pegando, né, as duas grandes nações latinas, Portugal e Espanha, né, que são pioneiras aí na ocupação da América, 3 grandes intenções são destaque. A intenção dos reis, né, das monarquias absolutistas, que queriam de fato aumentar território, aumentar domínio sobre mais populações e assim fortalecer seus reinos. Mas a intenção também dos comerciantes, né, da burguesia mercantil, que queria aumentar, né, as suas relações econômicas aí nos territórios dos reis que lhes eram aliados. Mas há uma outra grande intenção também que se soma a esse processo colonizador, que a gente tem que lembrar qual é o momento histórico que ele inicia, que é próximo de 1500. E daí, 1500, né, você pega lá a linha do tempo da história geral e você vai entender que está rolando na Europa, né, uma fase ali do Renascimento. E com o Renascimento está ocorrendo a Reforma Protestante, com o Lutero e depois o Calvino. E nisso, a Igreja Católica está perdendo fiéis na Europa. Logo, né, a ocupação, a invasão da América é também um mote muito importante para a retomada do poder da Igreja Católica no mundo. Tanto é que vai ser a Igreja que vai prontamente também colaborar com esses 2 reinos católicos, Portugal e Espanha, né, traçando várias diretrizes no processo colonizador. E nisso, essa imposição cultural europeia, ela tem característica ligada à expansão do cristianismo católico. A gente tem na nossa história, por exemplo, a ação dos jesuítas, que além de virem com os colonizadores para manter a fé cristã dos colonizadores, tem também uma missão fundamental, que era catequizar o índio, catequizar o nativo, ou seja, transportar para esse nativo princípios, valores culturais e religiosos do colonizador. E nisso aí a gente também tem, né, a formação cultural do povo brasileiro, que gradativamente vai surgindo a partir dessa mescla, dessa miscigenação. E também é importante a gente destacar as questões culturais, principalmente ligadas à religião, dentro daquilo que a gente chama de sincretismo religioso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Um outro elemento importante, então, quando a gente fala da formação do povo brasileiro, e aí entrando em aspectos da cultura popular brasileira, é a questão do sincretismo religioso, que é muito presente no Brasil. Sincretismo religioso tem a ver com o quê? Com a ideia de fusão de doutrinas diferentes. Então, fusão de elementos de 2 ou mais religiosidades. E a questão é, como já havia falado, houve desde o início da colonização do Brasil uma relação muito profunda entre a Igreja Católica e o Estado português e depois o Estado brasileiro já independente. Então a Igreja Católica, né, se colocou historicamente como a religiosidade ou a religião oficial do Estado, né, aquela que estava diretamente ligado às questões do poder. E aí vamos pegar um exemplo disso, né, até bem pouco tempo atrás, os registros de nascimento, aqueles que hoje são feitos nos cartórios civis, eles eram realizados sob a responsabilidade da Igreja. Quer dizer, independente da sua vocação ou orientação religiosa, você teria que ser batizado na Igreja Católica para ser um cidadão brasileiro. E nisso, portanto, você constrói ali uma relação profunda entre a questão da cidadania e a questão, né, do tipo de orientação de fé. Né? Bom, de qualquer maneira, né, ao longo da história do Brasil, você tem essa construção, essa ligação aí do catolicismo como religião oficial imposta a todos os povos presentes nesse território. Bom, e daí? E daí que esses outros vários povos
fossem os mais de 300 tipos de etnias indígenas, ou as várias etnias africanas que vieram como mão de obra escrava, tinham cada uma delas as suas religiosidades. E essas religiosidades, elas foram colocadas num âmbito de marginalidade, ou seja, como religiosidades proibidas, combatidas pelo Estado, combatidas pela religiosidade oficial, né, de orientação cristã católica, e, portanto, ao longo da história do Brasil, foi se construindo um discurso de discriminação a todas essas religiosidades marginalizadas, então ligadas aos povos indígenas e africanos. Agora, apesar, né, de toda essa opressão, né, institucional a essas várias religiosidades, elas sobreviveram, ou parte delas pelo menos. E como que elas sobreviveram? Elas sobreviveram na medida em que parte dessas religiosidades se camuflou em estruturas da religião oficial, estruturas do catolicismo. Então é muito comum que na população brasileira exista o chamado catolicismo popular. Catolicismo popular é, portanto, fruto desse sincretismo, né? Ele traz aí consigo, né, a dogmática tradicional e institucional da Igreja Católica, que tem lá a sua sede no Vaticano, que tem todas as suas diretrizes, mas ela também traz práticas vivenciadas aí pela população que se ligam a tradições religiosas ou africanas ou indígenas. Quer ver um exemplo? Quando está a época do Réveillon e você que é católico vai para a praia e no momento que estourou os fogos lá, você vai pular ondinha na beira da praia. A questão lá de ir lá pular onda, de fazer oferenda ao mar, está ligado a religiosidades africanas, né, e portanto ao culto a Iemanjá. Esse é um exemplo. Quer ver um outro exemplo? Algumas questões aí que são muito comuns também por parte da população brasileira, coisa de colocar potinho com sal grosso atrás da porta, folha, né, folhagem da planta de São Jorge, de espada de São Jorge, próximo à porta, que é para espantar maus olhados. Enfim, tem uma infinidade de, né, receitas que são comuns, né, na população brasileira e que se ligam a crenças, a princípios religiosos de origens ou indígenas ou africanas, mas que são vividos em casas, né, ou parte da população que se coloca como seguidor do catolicismo. Essas misturas, elas são em parte, né, resistência feita por esses povos que tiveram suas religiões diminuídas, né, ou expulsas ou proibidas. Então vamos dar um exemplo aí que é bastante comum dentro dessa história do catolicismo popular e da produção dessa religiosidade que é bastante comum no Brasil, né, que a gente chama de uma religiosidade sincrética, que é a questão da fusão dos arquétipos entre os orixás da Umbanda ou do Candomblé e a figura, a personificação e o arquétipo, o carisma dos santos católicos. Um exemplo bastante clássico com relação a isso é a figura de São Jorge, que para o catolicismo remete à figura de um santo guerreiro, né? Todo mundo já viu a figura de São Jorge, o pessoal que é corintiano então, né, provavelmente já tem uma camiseta de São Jorge, que é o santo padroeiro do time, né? Então aquele cavaleiro com uma lança pisando num dragão, né, lutando contra o demônio. Na Umbanda ou no Candomblé, São Jorge, o santo, né, a imagem de São Jorge, ela serve para mostrar alguns orixás, ou Ogum ou Oxóssi. Orixás esses que remetem à figura de um santo guerreiro, né, de um protetor que é ligado ali à questão das armas, à questão da defesa do seu afilhado. Então,
os seguidores das religiosidades, principalmente de origem africana, tiveram que, por resistência, por proibição às suas religiosidades como elas de fato eram, eles tiveram que misturar, camuflar, vestir uma roupagem católica, para poder sobreviver, mas ao mesmo tempo continuaram, com os seus cultos, com as suas crenças ligados aos orixás, que são aí espíritos da natureza, são divindades, vamos colocar dessa maneira, ligados às culturas de origem africana. Então aí um elemento importantíssimo da cultura brasileira, o sincretismo religioso. Vamos para agora mais um ponto ligado aí à cultura e à formação do povo brasileiro. Mais um conceito aí que a gente pode também fazer relação com a formação do povo brasileiro e principalmente com elementos aí da cultura brasileira, que é uma discussão a respeito do chamado mito da democracia racial. Então vamos colocar aqui em contraponto dois grandes autores, da literatura brasileira aí, perdão, literatura não no sentido, dos clássicos da literatura como você estuda para o vestibular, mas literatura no sentido de autores do pensamento social brasileiro. Um deles, Gilberto Freire, um grande pensador pernambucano do início aí dos anos, que vai ter grandes obras ligadas aí ao período dos anos 30, 40, e também um outro grande pensador paulista, Florestan Fernandes. Então, lá nos anos 30, Gilberto Freire vai escrever um clássico aí da área de estudos, de sociedade brasileira, que é um livro chamado Casagrande e Senzala. Nesse livro tem diversos conceitos importantes, que é um clássico de fato, ele é muito lido até os dias de hoje por quase todos os profissionais aí das áreas de humanidades, desde historiadores a psicólogos a juristas, porque ele traz de fato várias questões ligadas à formação do povo brasileiro, mas tem uma tese que é central no Casagrande e Senzala, que é a ideia de que a população brasileira foi se constituindo a partir de um relacionamento pacífico e amistoso, ou até mesmo amoroso, entre as diferentes, na época, chamadas diferentes raças. Hoje pensaríamos em etnias, etnias brancas, etnias negras, especialmente falando aí. O Gilberto Freire ele vai analisar a sociedade que está ali no entorno da produção de cana. Ele, como pernambucano que vai pegar bastante exemplos, muitos exemplos na história colonial lá do Nordeste. E vai traçar justamente esse relacionamento entre a Casa Grande, o senhor do engenho, e a família do senhor do engenho, e a população negra escrava que vive da fazenda produtora de cana. E ele vai colocar principalmente algumas questões com relação aos negros da casa, que são quem? A ama de leite, tem um papel especial na análise do Gilberto Freire, aquela mulher que cuida das crianças, dos filhos do senhor de engenho, mas há também outros ali, personagens importantes, que são os negros da casa, a cozinheira, o cara que cuida ali da casa como se fosse um caseiro e coisa e tal. Bom, voltando à tese central, o Gilberto Freire vai entender que ao longo da trajetória histórica, desde o período colonial até os dias de hoje, os brancos e negros foram constituindo relações de amizade, relações pacíficas, portanto, e daí que ele vai defender a ideia de que a gente foi moldando uma espécie de democracia racial, onde cria-se essa ideia de uma população pacífica, amistosa. É uma ideia muito comum que a mídia, por exemplo, veicula muito. A ideia de que o povo brasileiro é um povo sempre muito agradável, feliz, que não há grandes conflitos na população brasileira, que todo mundo se respeita, todo mundo é amigo um do outro, e que ninguém liga muito para a questão de ser negro ou ser branco ou ser índio. Essa é a tese do Gilberto Freire. Vamos aprofundar só mais um elemento do Gilberto Freire aqui, que quando ele fala da relação amistosa e amorosa. Por exemplo, ele vai dizer
a respeito da figura dos mulatos, que são os filhos, né, de cruzamentos aí genéticos de brancos com negros. Mas, ao longo da história, a gente vê que, na verdade, o que existe muito é o cruzamento de brancos, homens brancos, com negras, né? Então, a figura da mulata ou da negra como a amante do senhor de engenho, como a amante, né, dos brancos ali, que são senhores, né, de escravos. E quanto a essa relação da busca sexual pela negra, ela tá, né, aí o Gilberto Freire ele vai usar muito Freud na sua interpretação, o quanto essa busca sexual pela figura da negra, né, o sexismo em relação à figura da negra, como a gente tem até hoje a figura da globeleza lá, né, a mulata linda, né, sambando no comercial da Rede Globo. Então essa figura do sexismo em relação à mulata ou à negra, associada a toda a construção psíquica, amorosa, afetiva, que a criança leva desde a sua tenra infância com a ama de leite, aquela mulher negra que cuida de fato da criança branca. Então existe toda uma construção onde essa criança que é filho, que é o filho, né, ou a filha do senhor de engenho, constrói todas as suas relações, a maior parte das suas relações afetivas com a sua babá, né, a sua ama de leite, que dá o leite de fato desde a fase de amamentação, mas que cuida até que vire essa criança ou adolescente. Então ele dá 1000 exemplos, né, dessa construção dessa psique da criança e o quanto isso vai interferir para que a figura sexual, né, da busca sexual dessa criança branca, né, ao se tornar adulto, remeta à figura da negra ou da mulata. No entanto, né, essa negra ou a mulata ela não está de acordo com as convenções do momento. Logo, ela não pode ser tomada como uma esposa, mas sim como uma amante. E aí o Gilberto Freire vai dizer que desses relacionamentos, que sejam legais ou ilegais, né, subterrâneos da casa, você tem uma construção ali de um processo de democracia racial, uma relação amistosa entre brancos e negros, constituindo o povo brasileiro como um povo pacífico. O Florestan Fernandes, numa análise posterior à do Gilberto Freire, que inclusive vai justamente usar o Gilberto Freire como ponto de início para sua análise, vai criticar o Gilberto Freire e vai construir, né, um conjunto de dados, né, ele como professor de Sociologia da USP, né, um grande professor que fez, um pioneiro da Sociologia brasileira da USP, e ele vai gerar todo um conjunto de análises para justificar que, ao contrário do que o Gilberto Freire afirma, no cotidiano da vida do brasileiro, os valores, né, e a cultura do branco são preponderantes. Logo, há um processo de discriminação àquilo que remete à figura do negro ou do índio. Outra coisa, Florestan Fernandes vai também fazer uma crítica muito forte ao processo histórico, né, da inserção do negro pós-abolição. Né? Qual foi o processo? Como que a sociedade brasileira absorveu todo esse contingente de população negra que até então era escrava e que depois passou a ser mão de obra livre. Né? Então, por exemplo, ações como o governo ter incentivado a imigração de europeus desde na mesma época do processo da abolição, remetem aí à ideia de uma não absorção, de uma não integração da população negra, né, a um mercado livre, né, lá no final do século XIX e começo do século XX. E logo, portanto, essa população, após a abolição, ela se torna marginalizada, ela não passa a não ter um espaço adequado, igualitário, portanto, na população brasileira e no mercado, né, em termos da economia do Brasil. E isso, né, essa ação logo após a abolição, ela vai ser fundamental, né, para que até hoje a gente tenha, né, dificuldades aí no processo da integração da população negra à sociedade brasileira e à economia brasileira.
E isso você pode trazer elementos que comprovem essa situação, como, por exemplo, né, o percentual de população negra que está presente nas áreas marginalizadas, né, dos grandes centros urbanos. Então, o discurso do Florestan Fernandes vai de contraponto ao do Gilberto Freire e, portanto, ele vai dizer que a democracia racial é um mito que foi criado para justificar, né, a ideia de que o Brasil vive harmoniosamente, né, vive uma harmonia entre os diferentes grupos que compõem a sua população. Né? Vai dizer o Florestan Fernandes que a gente ainda vive numa situação de choque étnico, né? Choque cultural e étnico entre os valores, né, e padrões culturais de origem branca, europeia, né? Inclusive entra nesse escopo a questão da religiosidade, que a gente falou agora há pouco, da questão do sincretismo, e também, né, de choques com relação à participação dos negros, em especial dos negros, dentro da economia brasileira. Cabe aqui uma observação. Esse ponto ele está totalmente ligado, né, essa discussão aqui está totalmente ligada ao tema da redação do Enem 2016, que envolveu a questão da intolerância religiosa no Brasil. Né? Então, esse tema da intolerância religiosa, né, com um direcionamento bastante forte para a questão da intolerância, né, da discriminação em relação às religiões de origem afro, ela está totalmente associada a essa questão da democracia racial. Né? Então, e também a questão que a gente falou agora há pouco do sincretismo religioso. Quer dizer, se houvesse de fato uma democracia racial, uma relação pacífica, amistosa, como o Gilberto Freire afirma, não haveria tanta discriminação com relação a Umbanda ou Candomblé, por exemplo. E isso foi aí um dos pontos a serem discutidos na redação do Enem. Tudo bem, minha gente? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.